E agora, ó, nós vamos estudar para compostos ácidos carboxílicos aromáticos. Aqui nós temos um grupo éter na posição orto-meta para, na posição para. Aqui nós temos o ácido benzoico, né? Aqui nós poderíamos dizer que isso aqui, ó, é o metox. Então isso aqui é o ácido benzoico e podemos dizer que isso aqui é o orto-meta para, é o ácido para-metox benzoico. E aqui é o ácido para-nitrobenzoico. Aqui é o grupo nitro, ácido benzoico, ácido para-nitrobenzoico, ácido para-metox benzoico. Pessoal, agora nós vamos ter o que a gente chama de efeito mesomérico. E aqui eu abro um parênteses. Gostaria muito que você realmente estudasse o primeiro módulo do segundo semestre de Química Orgânica. Não perca tempo, até porque é o próximo, né? O próximo módulo agora é a Orgânica do segundo semestre, o primeiro módulo, esse é o último do primeiro semestre. Mas estude logo, porque aí eu vou explicar bem direitinho quais são os grupos que têm efeito mesomérico retirador e efeito mesomérico doador. Retirador, negativo. Doador, positivo. O efeito indutivo é ligações sigma. O efeito mesomérico, ele envolve pares de elétrons que se deslocalizam, tem a ver com ressonância. Esse par de elétrons, ele entra em ressonância com o anel. Já o grupo nitro, ele faz puxar o par de elétrons do anel. Então, lá no primeiro módulo, eu vou lhe dizer quais são os grupos que têm efeito mesomérico doador e explicar o porquê. E quais são os grupos que têm efeito mesomérico retirador. Aqui para nós, ó, quando tem um par de elétrons livres, é doador, tá certo? Quando um grupo tem par de elétrons livres, ó, a gente já viu a deslocalização, esse par de elétrons vem para cá. Depois, em que posições fica a carga negativa? Orto, para, orto. Né? Quando um grupo tem efeito mesomérico doador, quando ele empurra elétrons para dentro do anel aromático, esse par de elétrons vem para cá, fica na posição orto, depois vem para cá, vai para a posição para, depois vem para cá, volta para a posição orto, em relação ao grupo doador. Quando ele puxa o par de elétrons, que é o efeito mesomérico retirador, como ele puxa o par de elétrons, agora é a carga positiva, que fica na posição orto, na posição para e depois na posição orto. Então a pergunta é, quando tem um grupo que empurra elétrons para dentro do anel, isso na posição para, né? Porque podia estar na posição orto, na posição meta, está na posição para. Você vai analisar cada situação. Esse aqui é um exemplo. Está na posição para. Então vai ficar negativo nas posições orto e para em relação a ele. Veja que o carbono que tem a carboxila, que vai perder o H+, ele está ligado a um carbono negativo. O que é que esse carbono negativo vai fazer, pessoal? Vai empurrar elétrons para aquele carbono, que ele é negativo. Ele é rico em elétrons. Como ele empurra elétrons para aquele carbono, diminui a polaridade da ligação OH, dificultando a saída do H+, por isso que é o menos ácido. Ou então empurra elétrons para o oxigênio da base conjugada, aumentando a densidade eletrônica, diminuindo a estabilidade da base conjugada, diminuindo a acidez. Então essa é uma regra que nunca muda. Sempre que o grupo empurrar elétrons para o anel aromático e o carbono que está ligado na carboxila ou na hidroxila de um fenol, continuaria valendo a mesma regra. Ficar negativo significa que ele vai empurrar elétrons, como se tivesse um efeito indutivo, mas aqui é efeito mesomérico doador. Do mesmo jeito que o efeito indutivo doador diminui a acidez, o efeito mesomérico doador aqui está diminuindo a acidez. E aqui tem a referência, que é o ácido benzoico, que não tem nem efeito mesomérico doador, nem retirador. Mas por que é que o efeito mesomérico retirador aumenta a acidez? Porque agora deixa os carbonos orto e para, em relação a esse grupo, com a carga positiva. O que é que esse carbono com a carga positiva vai fazer? Vai puxar elétrons desse carbono, vai aumentar a polaridade da ligação OH, facilitando a saída do H+, aumentando a acidez. Ou, segunda explicação, puxa elétrons do carbono, o carbono puxa elétrons do oxigênio, diminuindo a densidade eletrônica do oxigênio da base conjugada, estabilizando a base conjugada, aumentando a acidez. Então, tanto o efeito indutivo retirador, quanto o efeito mesomérico retirador, aumentaram a acidez
dos ácidos carboxílicos aí, nesse caso, ok? Beleza? Mesma coisa com fenóis, ó. Tá vendo? Apesar de que você ainda não estudou o módulo seguinte, já tá louco para a gente terminar aqui e você estudar, né? Mas tem algumas regrinhas fáceis, ó. Quando tem um par de elétrons livres, ele empurra elétrons para dentro do anel, deixando as posições orto e para em relação a ele negativa. Esse carbono negativo empurra elétrons para o oxigênio. E aí diminui a polaridade da ligação OH. Se diminui a polaridade da ligação OH, diminui a acidez. Ou então, aumenta a densidade eletrônica da base conjugada, diminuindo a sua estabilidade, diminuindo a acidez. Aqui seria o para-aminofenol. Para-aminofenol. Aqui é o fenol. E aqui é o para-nitrofenol. Nitro, grupo nitro, é um dos mais conhecidos como efeito mesomérico retirador. Ele puxa elétrons de dentro do anel, deixando as posições orto e para, em relação a ele, positivas. O que é que significa esse carbono com a carga positiva ali? Vai puxar elétrons do oxigênio, aumentando a polaridade da ligação OH, facilitando a saída do H+, aumentando a acidez. Segunda resposta. Puxa elétrons do oxigênio, diminuindo a densidade eletrônica da base conjugada, aumentando a sua estabilidade, aumentando a acidez do ácido. Então, os fenóis e os ácidos carboxílicos são ácidos. E aí, o efeito mesomérico retirador está aumentando a acidez, o efeito mesomérico doador está diminuindo a acidez. Agora, nós temos o outro lado da moeda. E se eu mudar só a posição do grupo? Aqui nós temos o ácido benzoico, aqui nós temos o metanitrobenzoico, para-nitrobenzoico e ortonitrobenzoico. Por que será que a ordem de acidez é essa? Vamos por partes. Primeiro, o grupo nitro tem efeito mesomérico retirador. Como ele tem efeito mesomérico retirador, ele aumenta a acidez. Então, esses que têm o grupo nitro são mais ácidos do que o benzoico, ok? Agora, por que que a posição vai influenciar? Vamos ver, ó. O grupo nitro deixa o orto e o para, em relação a ele, positivos. Veja que o carbono que tem a carboxila não ficou positivo. Por isso que desses três, esse que é o ortometa, é o metanitrobenzoico, é o menos ácido. Porque ele não deixou o carbono aqui positivo. Aí você pergunta, e por que é que fica mais ácido do que esse? Ora, porque esses carbonos positivos puxam um pouquinho a carga, os elétrons desse carbono, deixando ele um pouquinho positivo. Então, sem dúvida, ele está um pouco mais ácido do que esse daqui, né? Esse está um pouco mais ácido do que esse. Mas dos três, ele é o menos ácido. Vamos explicar por quê. O para-nitrobenzoico, ele deixa as posições orto e para em relação a ele positivos. Nós já vimos que se esse carbono ficar positivo, aumenta a acidez. Por isso que ele é mais ácido do que esse. Agora, porque aqui o nitro, na posição orto, é mais ácido ainda do que na posição para. Vou lhe explicar. Na posição orto, ele deixa os carbonos da posição orto e da posição para em relação a ele positivo. Então, o carbono continua positivo, do mesmo jeito desse. Então, tanto na posição para como na posição orto, esse carbono que tem a carboxila ligado no anel aromático, ele está positivo. Qual é, então, a diferença, Alexandre? Que no orto, ele acaba sendo mais ácido. Porque no orto, pessoal, como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, além de efeito mesomérico retirador, ele tem também efeito indutivo retirador. O efeito indutivo, ele não se propaga a longas distâncias. Ele é mais fraco do que o mesomérico. No orto, ele está bem perto do carbono. 1, 2, 3, chegou no carbono. No meta e no para, a gente despreza efeito indutivo. Então, por que aqui o ortonitrobenzoico é o mais ácido de todos? Porque está tirando elétrons do anel por efeito mesomérico e está tirando elétrons do anel por efeito indutivo. Isso faz com que esse carbono aqui fique o mais positivo de todos. Como ele é o carbono mais positivo de todos, ele aumenta mais a polaridade da ligação OH, facilitando a saída do H+, é o ácido mais forte de todos. Segunda resposta, ele diminui mais a densidade eletrônica do oxigênio e aí aumenta a estabilidade da base conjugada, é o mais ácido de todos. Tá vendo aí? Nós estamos fechando o cerco de todos os lados. Nós mudamos os grupos, um doador
mesomérico doador, um mesomérico retirador. Agora é o mesmo grupo, só mudou de posição. Orto, meta e par, e era um grupo retirador. Mesma coisa eu poderia fazer com um grupo doador, só que no lugar de ficar positivo, vai ficar negativo. E aí você vai avaliar sempre quais são os carbonos que estão ficando ou negativos ou positivos, sempre em relação ao grupo. Esse grupo deixa os carbonos na posição orto e para em relação a ele, positivas. Orto e para em relação a ele, positivas. Esse aqui, orto e para em relação a ele, positivas, porque ele tem efeito mesomérico retirador. Aí ele deixa o carbono positivo. Se fosse doador, os carbonos das posições orto e para, em relação a eles, ficariam negativos. Interessante, não é? Nós temos aqui um fenol e um ácido carboxílico. São dois hidrogênios ionizáveis. Aquele caso lá da ponte de hidrogênio intramolecular. É um outro exemplo que eu já vi em provas. Depois que a carboxila perde o H+, depois que ela perde o H+, a carga negativa fica aqui se deslocalizando entre esses dois oxigênios. Só que fica difícil agora o fenol perder o H+, porque forma uma ponte de hidrogênio intramolecular. Essa ponte de hidrogênio intramolecular dificulta muito a saída do H+. Então o primeiro H+, até que sai bem, mas o segundo H+, seria muito difícil. Então o pKa da segunda etapa seria bem grande. O pKa aqui para a saída do fenol seria bem grande, porque um pKa grande significa um ácido bem fraco, ok? Beleza. Então, finalizamos aí a parte de exemplos de acidez. Tudo o que você precisava saber sobre acidez, comparamos tudo, dando exemplos de tudo, mudando as posições, mudando os grupos.